Hoje faz 7 dias que morri. 7 dias desde que meu último suspiro se perdeu no silêncio do quarto. 7 dias desde que fechei os olhos para sempre. Mas estranhamente, ainda posso ver, ainda posso sentir. Flutuo entre as memórias e os cantos da casa que construí com tanto amor. Observo meus filhos arrumando minhas coisas, escuto suas conversas e descobri algo que me partiu o coração de uma forma que a morte não conseguiu. Papai nunca teve tempo pra gente, disse minha filha, mais velha, segurando minha foto com tremor nas mãos. Meu peito, se é que ainda tenho um menos, se contraiu. Eu trabalhava tanto, pensava que estava dando o melhor para eles. Noites em claro no escritório, fins de semana perdidos, em reuniões, eu queria que tivessem tudo o que eu nunca tive. Mas eles queriam, era eu. A realidade me atingiu como um soco. Olha, estava eu, flutuando invisível no meu próprio funeral, descobrindo que minha vida inteira tinha sido um mal-entendido. Eu construí um império, acumulei riqueza, deles casa, carro, estudo, mas nunca me dei. Observo minha filha passando, os dedos pela moldura da foto. É daquele Natal de 10 anos atrás. Eu estava de terno, sorrindo forçadamente, olhando para o relógio no pulso. Mesmo nas fotos, eu não estava presente. Ele parecia sempre com pressa, continuou ela, como se tivesse algo mais importante para fazer. Sim, eu sempre tinha algo mais importante. Uma ligação, um e-mail, um relatório, uma oportunidade de negócio. Sempre algo que não podia esperar. Mas as infâncias dos meus filhos, essas eu deixei escapar. Agora entendo por que meu escritório era tão silencioso. Não porque eu fosse respeitado, mas porque eles desistiram de me procurar. Quantas vezes bateram na porta e eu gritei: "Tô ocupado!" Quantas vezes eles saíram de cabeça baixa? A morte tem um jeito cruel de nos mostrar a verdade, nua, crua, sem filtros. Eu achava que estava sendo herói, o pai que sacrificava tudo pela família, mas heróis aparecem quando são necessários. Eu simplesmente desapareci. Minha esposa entra na sala, seus olhos vermelhos de tanto chorar. Ela carrega uma xícara de café que esfria em suas mãos. E o café que eu tomava todas as manhãs correndo para o escritório, meninos, ela sussurra: "Venham cá." Eles se aproximam, meus 3 filhos, já adultos. Quando cresceram, quando saíram de casa, quando pararam de me chamar de papai, eu estava tão focado em construir um futuro para eles, que esqueci de viver o presente com eles. Lembra quando pedimos para ele vir ao jogo? Continuou meu filho caçula, agora um homem feito. Ele sempre dizia na próxima vez. A próxima vez nunca chegou. Eu lembro de cada próxima vez que prometi. Lembro de suas caritas desapontadas. Lembro de como eles pararam. Do me convidar, Daniel tinha 8 anos. Jogava futebol no time da escola, todas as quartas, férias às 4 da tarde. Ele me convidava religiosamente todas as terças. E eu, religiosamente, prometia que na próxima vez eu iria. "Papai, amanhã tem jogo. Você vai?" Perguntava com aqueles olhos brilhantes. "Filho, papai tem uma reunião importante. Mas na próxima vez, prometo." A próxima vez virou um mantra, uma mentira repetida tantas vezes, que até eu acreditei. Um dia, ele parou de perguntar. Achei que estava sendo um bom pai, provedor, protetor, mas esqueci de ser presente. Minha esposa entrou na sala, seus olhos vermelhos de tanto chorar. Ela nos amava, sussurrou, defendendo-me, mesmo agora. Só não sabia mostrar. Ela sempre soube, sempre entendeu. Quantas vezes ela tentou me avisar que eu estava perdendo momentos preciosos? Quantas vezes ignorei seus apelos suaves? "Amor," ela dizia, "os meninos estão crescendo. Você não acha que deveria passar mais tempo com eles?" "Eu trabalho para eles." Era minha resposta automática. Quando eu consegui estabilizar a empresa, aí sim vou ter tempo, mas a empresa nunca se estabilizou. Sempre tinha um novo projeto, uma nova meta, um novo desafio. E os anos foram passando. "Eu sei, mãe," respondeu minha filha, "mas amor que não se sente é como o sol que não aquece." Que frase cortante. Que verdade dolorosa. Ana sempre foi a mais sensível, a mais observadora. Ela tentava se aproximar de mim de maneiras sutis, desenhava cartinhas,
deixava na minha mesa e o achava fofo, mas nunca parava para realmente ler. Papai ocupado, ela escrevia com sua letra torta de criança. Mas Ana ama papai. Eu guardava os desenhos numa gaveta. Pensava que isso era suficiente, que guardar era o mesmo que valorizar, que preservar era o mesmo que viver, como eu estava errado. Observo minha filha agora, mulher feita, formada, casada, mãe. Quando tudo isso aconteceu, quando ela deixou de ser minha menininha, que desenhava cartinhas, eu estava tão ocupado construindo o futuro dela, que perdi seu presente. Perdi sua adolescência, perdi sua juventude, e agora, da onde estou? Vejo que o futuro que construí não vale nada sem as memórias que deixei de criar. Permanece invisível, enquanto eles dividiam lembranças, algumas boas, muitas vazias, vazias da minha presença, da minha atenção, do meu afeto. Descobri que meu filho mais velho sempre quis seguir meus passos no negócio, mas nunca perguntei, nunca ofereci. Ele escolheu outro caminho, pensando que eu não me importava. Eu queria tanto que ele me convidasse para trabalhar com ele, confessou entre lágrimas, mas ele nem sabia que eu existia. Como pude ser tão cego? Como pude ignorar o brilho nos olhos dele quando eu falava do trabalho? Pedro tinha 16 anos quando começou a fazer perguntas sobre a empresa. Perguntas inteligentes. Perguntas que mostravam interesse genuíno. Mas eu estava sempre correndo. Sempre atrasado. Sempre sem paciência. Pai, como você começou a empresa? Perguntava ele durante o jantar. Filho, é história longa. Outro dia eu te conto. Eu respondia, mastigando apressadamente, olhando o celular. Outro dia nunca chegava. Ele tentou outras vezes, diferentes abordagens. Pediu para visitar o escritório, pediu para conhecer meus sócios, pediu para entender os negócios. Eu sempre tinha uma desculpa, uma justificativa, uma promessa vaga. Quando você tiver mais maduro, eu dizia, quando terminar a faculdade, quando tiver mais experiência. Mas ele queria aprender comigo, que eu fosse seu mentor, seu guia, seu herói. Em vez disso, virou advogado. Área totalmente diferente. Quando perguntei por que não fez administração, ele deu de ombros. Não era minha praia. Mentiu. Agora, ouvindo suas palavras, entendo. Não era que não fosse sua praia, é que eu nunca o convidei para navegar comigo. Descobri que minha filha escrevia poemas. Lindos poemas. Ela queria me mostrar, mas eu estava sempre ocupado demais. Ela parou de escrever. Guardei todos aqui, disse ela, tirando um caderno velho da gaveta. Escrevi sobre tudo. Sobre solidão, sobre espera, sobre um pai que nunca vinha. Ela abre o caderno. Suas mãos tremem. Lê em voz baixa. Papai viajou de novo. Disse que volta segunda, mas segunda vira terça. E terça não tem resposta. Mamãe diz que ele trabalha, que é tudo por nossa causa. Mas eu só queria um abraço, um beijo antes da pausa. Meu coração se despedaça. Eu não sabia que ela escrevia. Não sabia que ela sentia. Não sabia que minha ausência doía tanto. Descobri que meu caçula tinha medo do escuro até os 15 anos. Nunca soube porque nunca perguntei como tinha sido seu dia. Minha esposa é que o consolava nas noites de tempestade. Lembra das tempestades? Pergunta Ana para Daniel. Como esquecer? Ele responde. Eu corria para o quarto do papai, mas ele nunca estava lá. Eu viajava muito, reuniões, congressos, oportunidades. Sempre havia um lugar mais importante para estar do que em casa. Aí eu ia para o quarto da mamãe contínua, Daniel. Ela me deixava dormir na cama, contava histórias, até eu adormecer. Minha esposa, minha heroína silenciosa. Ela cobria minhas faltas, compensava minhas ausências, secava as lágrimas que eu causava. Se essa história tocou você, se inscreva no canal e ative o sininho. Novas Vozes ainda tem muito o que contar. Agora observo minha esposa com novos olhos. Ela organiza minhas coisas com um cuidado que não mereci. Dobra minhas camisas, separa meus documentos, protege minha memória, mesmo sabendo de todas as minhas falhas. Seu pai trabalhava muito, ela diz aos filhos.
mas era pelo amor que sentia por vocês. Ela ainda me defende, ainda procura justificativas para o injustificável, ainda tenta construir pontes sobre o abismo que eu criei. Como ela consegue? Como alguém pode amar tanto assim? De quando nos casamos, eu prometi ser presente, ser parceiro, ser pai dedicado quando os filhos chegassem. Promessas sinceras de um jovem que ainda não conhecia o vício do trabalho. Eu quero ser diferente do meu pai. Eu dizia, quero estar presente. Quero ser amigo dos meus filhos. Meu pai foi ausente, sempre trabalhando, sempre distante, e eu cresci, prometendo que seria diferente. Mas me tornei exatamente como ele, talvez pior. Pelo menos meu pai não tinha celular, não levava o escritório para casa. Quando chegava, desligava. Eu nunca desligava. Mamãe sempre fazia meu dever comigo. Lembra, Pedro? Ela que me ensinou a andar de bicicleta. Ela que me levava ao médico. Ela que ia às reuniões da escola. E eu estava sempre ocupado demais. Sempre tinha algo mais urgente. Sempre uma desculpa plausível. Onde estava o papai? Pergunta Ana. Trabalhando? Respondem os três ao mesmo tempo. A palavra ecoa no ar como uma maldição. Trabalhando. Meu álibi. Minha prisão dourada. Ele queria dar o melhor para vocês, sussurra minha esposa. Mas o melhor era ele, responde Daniel. Não as coisas que ele comprava. Eu comprava tudo brinquedos caros, roupas de marca, gadgets, viagens. Pensava que presentes compensavam presença, que dinheiro substituía tempo. Como eu estava errado. Lembra do meu aniversário de 10 anos? Pergunta Ana. Você comprou aquela boneca gigante, caríssima, importada. Eu lembro. Procurei por semanas, queria algo special, algo que demonstrasse meu amor. Mas você não ficou para a festa. Continua ela. Apareceu, entregou o presente e saiu. Tinha uma conferência. Eu achei que o presente era suficiente, que o valor demonstrava meu amor, que a raridade compensava a minha ausência. Eu queria era você, ela sussurra. Queria que você cantasse parabéns comigo, que você brincasse comigo, que você ficasse lágrimas, se é que posso chorar, queimam meus olhos. Eu estava tão focado em dar coisas que esqueci de me dar. Descubro que minha família tinha rituais dos quais eu nunca participei, tradições que nasceram na minha ausência, momentos mágicos que eu perdi por estar ocupado demais. Lembra das nossas noites de filme? Pergunta minha esposa aos filhos. Toda sexta-feira, responde Pedro com um sorriso triste. Mamãe fazia pipoca. A gente escolhia um filme, ficávamos acordados até tarde. Eu nunca soube disso. Nas sextas-feiras, eu ficava no escritório até mais tarde, terminava relatórios, planejava a semana seguinte, achava que estava sendo produtivo. Papai sempre chegava quando já estávamos dormindo. Lembra, Ana? Mamãe deixava pipoca guardada para ele, mas ele nunca comia. Eu chegava cansado, exausto, ia direto para o quarto. Não queria ser incomodado, não queria conversar. Só queria dormir para enfrentar mais um dia de trabalho. Domingo era dia de parque, continua Daniel. Mamãe levava a gente. Papai sempre tinha algo para fazer. Domingo era meu dia de colocar o trabalho em dia, de responder e-mails acumulados, de preparar apresentações, de pensar em estratégias. Eu pedia para ele vir, sussurra minha esposa. Dizia que os meninos queriam o pai junto, mas ele sempre tinha uma desculpa. Não é desculpa, e o resmungava. É responsabilidade. Alguém tem que trabalhar para manter essa casa. Como se ela não trabalhasse. Como se criar 3 filhos sozinha não fosse trabalho. Como se manter uma família unida não fosse responsabilidade. Lembra? Quando o Daniel aprendeu a andar? Pergunta ela aos filhos mais velhos. Papai estava viajando, responde Pedro. Mamãe gravou no celular. Mas não era a mesma coisa. Eu estava num congresso, importante para a empresa, importante para a minha carreira, mais importante que os primeiros passos do meu filho. E quando a Ana disse a primeira palavra, continua, minha esposa, mamãe, foi a primeira palavra dela. Claro que foi. Quem mais estava sempre presente? Ele chorou tanto quando soube, lembra minha esposa. Disse que ia compensar, que ia estar presente na próxima vez. Mas não estive. Perdi o primeiro dia de escola. Perdi as primeiras apresentações. Perdi os primeiros namorados.
Perdi tudo que realmente importava. Vocês sabem que ele gravava as mensagens de aniversário? Pergunta minha esposa pegando meu celular. Ela toca uma mensagem, Menhavas e, no silêncio. Filhão, papai está em reunião, mas queria te dar parabéns. Você está crescendo tanto. Papai te ama muito. Quando eu voltar, a gente conversa. Mensagem de áudio, minha forma de estar presente sem estar presente. Menhaman, de demonstrar amor, sem dar amor. El sempre dizia, quando eu voltar, sussurra Daniel. Mas quando voltava, já estava pensando na próxima viagem. Eu era um fantasma na minha própria casa, presente fisicamente às vezes, mas sempre mentalmente ausente. Eles encontram meus diplomas, prêmios, placas de reconhecimento, toda a minha vida profissional, exposta nas paredes do escritório. Papai era importante, diz Pedro, segurando uma placa de empresário do ano. Para todo mundo, menos para nós, responde Ana. A frase me atinge como uma punhalada. Eu era respeitado, admirado, reconhecido, mas não pelos meus próprios filhos. Ele chegava em casa falando dos elogios que recebia. Lembra minha esposa, dos clientes satisfeitos, dos funcionários dedicados. Eu me sentia realizado, importante, indispensável. No escritório era herói. Em casa, eu era estranho. Lembra quando ele ganhou aquele prêmio? Pergunta Daniel. Tinha foto no jornal, entrevista na TV. Eu me lembro, foi meu momento de glória. Prêmio de melhor empresário da região. Discurso emocionado, agradecimento. Obrigado à minha família, eu disse no microfone, que me deu forças para chegar até aqui. Mentira, eles não me deram forças. Eu roubei as forças deles. Usei suas ausências para construir meu sucesso. Papai chorou no discurso, lembra? Ana disse que era tudo por nós, mas a gente nem tava lá, sussurra Daniel. Tinha prova na escola. Mamãe não quis tirar a gente. Eu nem convidei, nem cogitei que eles poderiam querer estar presentes. Assumi que não se importavam, que não entendiam, que não era importante para eles. Ele voltou para casa com um troféu. Continua minha esposa. Queria mostrar para vocês. Mas já estavam dormindo. Eu deixei o troféu na mesa. Pensei que de manhã eles veriam, que ficariam orgulhosos, que entenderiam por que eu trabalhava tanto. De manhã, ele já tinha saído, lembra Pedro, cedo. O troféu ficou lá semanas, até que minha esposa guardou, junto com todos os outros. Prêmios que eu ganhei sozinho, celebrações que tive sozinho, sucessos que não tinham gosto, porque não foram compartilhados. Ele tinha tudo, diz Ana, olhando as fotos das premiações. Menos tempo para nós. Eu construí um império, acumulei riqueza, conquistei respeito, mas perdi o que realmente importava. Perdi a infância dos meus filhos, perdi a juventude da minha esposa, perdi os momentos que não voltam. Papai sempre dizia que quando se aposentasse, ia aproveitar mais a família. Lembra Daniel, aposentadoria. Minha luz no fim do túnel. Minha promessa de redivir. Minha ilusão de que haveria tempo suficiente. Ele falava em viajar conosco, continua. Minha esposa, conhecer lugares novos, curtir os netos, que eu não conheceria, viagens que eu não faria, tempo que eu não teria. Eu morri aos 52 anos. Infarto, estresse, consequência de décadas de trabalho excessivo. Morri no escritório, na frente do computador, respondendo e-mails. Como é irônico. Morri fazendo o que mais amava, ou o que pensava que amava.